Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Apoio Cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados, às 20 horas, temos um programa inédito. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com o professor Vicente Bogo, novamente, e eu gostaria de trazer um tema bastante interessante. Bem-vindo ao programa, Vicente. Muito obrigado, às horas. Estamos hoje, então, gravando aqui no meu ateliê, e eu gostaria de trazer um tema interessante sobre empreender, até para nós artistas, arquitetos, economistas, enfim, todos os comerciantes, todos aqueles que gostam de empreender e querem empreender. Eu quero trazer um personagem que não é um personagem, foi uma pessoa, um verdadeiro, né, homem na história da nossa cultura gaúcha e brasileira, que foi o Barão de Mauá, que é gaúcho, né? Nasceu aqui, eu vou deixar o Vicente falar, mas ele foi um homem muito empreendedor, então vamos ouvir um pouco a história dele. Tem um filme sobre a história dele também no YouTube, que vocês podem ver a história completa, um filme brasileiro, né? Que retratou. O que tu poderia nos contar, então, sobre o Barão de Mauá? Bom, certamente, né, é considerado talvez o mais visionário dos brasileiros, né, na história do Brasil. Sempre é difícil comparar isso, mas com certeza não só visionário, foi talvez um empreendedor destemido, criativo e com alto sucesso num tempo difícil que era durante o Império, né? Durante o Império, né? No governo de Dom Pedro II, né? Dom Pedro II. Foi príncipe regente inicialmente, né? Devido à idade. Final de 1800, final? Porque Dom Pedro I, não é isso, assumiu quando Dom João VI voltou a Portugal para manter a coroa, e, enfim, e evitar as revoltas que estavam acontecendo por lá, né, que poderia comprometer a situação em Portugal. E depois Dom João VI faleceu, se não me falha a memória, né, tempo depois. Então Dom Pedro I, que tinha ficado aqui como regente, teve que ir a Portugal para assumir a coroa, que havia uma disputa, inclusive, com uma irmã dele, né, mais velha, né. E ficou o filho, né, que ficou Dom Pedro II, que era jovenzinho. Que era jovem, se não me falha a memória, tinha 15 anos de idade. Era adolescente. Quando isso aconteceu, né. E houve toda uma briga, né, se deviam deixar, não deviam. E diga-se de passagem que desde a saída de Dom João VI, se não desde antes, já se discutia no Brasil algumas questões que já passavam, alguns ventos que já, né, de liberdade, de republicanismo, não é, que passavam já pela Europa, não é isso, um pouco nos Estados Unidos, inclusive, não é, e com a formação das novas nações, então havia muito embate político com as ideias liberais que estavam chegando, né, especialmente também da Inglaterra, né.
Então é sempre bom quando se pode falar de alguém que, digamos, do nada fez tudo, não é? Fez muito, fez o impensável. Ele nasceu em Jaguarão, Jaguarão, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Então, Barão. conhecido como Barão de Mauá, e ao final depois teve um segundo título dado por Dom Pedro II, mas se considera que foi um título político, mas não porque gostavam dele, né? Foi considerado visconde, né? Portanto, mais do que conde, né? Mas ficou Visconde de Mauá. Ficou conhecido como Barão de Mauá, tá? Cujo nome, na verdade, é Irineu Evangelista de Souza. Isso. Né? Então, aqui, para a nossa conversa, vamos falar de Mauá. Tá. Né? O Barão de Mauá, vamos falar de Mauá. Barão, Visconde, né? Isso? O Irineu, né? Evangelista de Souza. Nasceu ali, na época, distrito, hoje é município de Arroio Grande, que pertencia a Jaguarão, que é divisa com o Uruguai, no sul do nosso estado, né? Do Rio Grande do Sul. Tá? E era filho de criador de gado, né? De fazendeiro, né? De produtor rural. Portanto, temos que imaginar, nascido lá em 1813, estamos falando de 200 anos passados já, né? Onde não havia comunicação, telégrafo, né? Que era o que veio primeiro, não tinha possivelmente rádio, não tinha, né? Sim. O máximo devia existir na época carta que entregue, que ele podia levar 6 meses, né? A comunicação era muito mais demorada. Então, criado lá fora, é de se imaginar que não era com os direitos constitucionais de hoje em dia. Então, não se sabe bem como é que era criado em relação na família. Mas olhando por nós, 50 anos atrás, 60 anos atrás, com certeza, como se sabe, desde pequeno tinha que se juntar nas lidas, né? Nas lides, né? Então é certo que já mesmo criança, que não havia as escolas públicas de hoje, não havia, não é? Toda essa estrutura, possivelmente já devesse trabalhar, né? Sim, 1813 é 200 anos atrás. Isso, 200 anos atrás. 207 anos atrás. Então era um outro tempo, uma outra época, tem que se imaginar toda a dificuldade da distância, Jaguarão, né? Arroio Grande ali dá uns 100 quilômetros abaixo, descendo a cidade de Pelotas, né? Em direção ao Uruguai. Imagina o deslocamento, né? Que devia ser a cavalo na época, né? Sim. Ou algum carroção, talvez levando uma semana de viagem ou coisa assim. Então, situando 1813 no Brasil, o que nós tínhamos? Tínhamos Dom Pedro II. Aqui, 1813, no nascimento, ainda era acho que era do Dom João VI, né? Porque ainda Dom João veio em 1808, né? Ah, tá. Em seguida, depois veio Dom Pedro II, né? E o Mauá, vamos chamar assim, né? Enfim, o Irineu, Evangelista de Souza, teve uma vida totalmente difícil, certamente no começo, assim como outros grandes líderes em vários setores, da economia, da política, das artes. Também parece que os grandes líderes todos tiveram extrema dificuldade, não é? Sim. Se forjaram desde o princípio na dificuldade. Começaram a aprender desde cedo com a dificuldade e se tornam grandes, Exatamente. né? Interessante isso. Então o Mauá, veja bem, né? Aos 6 anos de idade perdeu o pai. Né? Houve lá um roubo de gado e ele foi, né, tentar impedir e foi assassinado, né? Então ele perde o pai aos 6 anos de idade, né? E depois disso, passado um tempo, a mãe dele casou, né, novamente. Então vamos imaginar que a época, e infelizmente, né, parece, o marido, né, o padrasto, né, não aceitou que a mulher ficasse com o filho, né? Sim. Então eles... Não aceitou que Mauá continuasse na casa. Na casa, né? Então a mãe achou uma solução. Ela tinha um parente, né, um tio do menino, acho que devia ser irmão dela, né, que morava no Rio de Janeiro. Então ela mandou alguém levar o garoto com 8, 9 anos, 8 a 9 anos, né, tinha 8 anos, um pouco mais,
ao Rio de Janeiro morar com o tio, que também não era de grandes posses, também tinha limitações. Sai de Jaguarão para ir morar no Rio de Janeiro. É uma nova experiência, né? Sai do campo e vai para a cidade. E ele foi alfabetizado como criança pela mãe, né? Pela mãe. Pela mãe, né? Então as lições que ele aprendeu foi com a mãe. Então ele vai ao Rio e aí você imagina sair lá daquela casinha ou daquela fazendinha lá no fim dos confins e entrou na cidade, na mais importante cidade brasileira. Né? Então tem um choque cultural, a gente já falou de cultura, não é? E aí passa a ter contato com os escravos, coisa que ele não tinha ali na fazenda, pelo que se sabe, não é? Com a escravatura. E por sinal, o Mauá, depois, conforme ele foi progredindo, desenvolvendo, ele sempre combateu a escravidão. Foi pelo abolicionismo, né? Sempre quis a liberdade dos escravos. Né? E nessa época, assim, só para as pessoas entenderem, de Dom João VI, ele criou o Banco do Brasil, ele criou a Escola de Belas Artes, né? Tudo no Rio de Janeiro, essa época de 1800. Então, digamos assim, aí, fazendo um salto, né? Esse contato dele com essa nova realidade deu uma nova visão, começou a dar uma visão de vida, porque era criança, né? 8, 9 anos, né? E já aos 12, né, o tio dele já ou pôs ele a trabalhar, né? Como criança. Ele foi trabalhar numa loja de tecidos, né? De um conhecido lá, e a habilidade dele começou a aparecer logo ali, não é? Então o dono da loja começou a ver que, opa, esse menino é esperto, é rápido, é voluntarioso, é trabalhador, né? Não ficava se queixando, né? E então, com o passar do tempo, logo depois, esse dono da loja resolveu fazer uma espécie de uma promoção do menino, né? Já com 15 anos, 14, 15 anos, promoveu a guarda-livros. Os mais antigos conhecem essa expressão, guarda-livro. Guarda-livro era o que seria hoje o contador, né? O guarda-livro. Então ele era o que guardava, cuidava e escrevia as informações da compra, dos tecidos, da venda, né, da loja, enfim. Passou uma responsabilidade. Fazia a contabilidade, ele, né? Passou uma enorme responsabilidade. Enorme. E não só isso, também naquele tempo devia ter compra fiado, como se diz, né, hoje em dia, então, devia anotar aquele ali. Anotar na carteirinha. Aquele ali está devendo, aquele ali pagou, né, de fazer o controle das entradas, saídas, etc. E conforme ele foi fazendo isso, mais confiança ele foi adquirindo, né? E ao final acabou, inclusive, se tornando sócio daquele empresário, né? Dono daquela loja, né? Veja, isso com 15 anos de idade. Né? Imagina que hoje em dia quantos jovens vão ter um negócio próprio aos 15 anos de idade. É certo que temos aí alguns, né? Alguns excepcionais na era da informática, né? Ou alguma startup, em princípio sim. Mas é muito mais difícil hoje em dia imaginar que com 15 anos o jovem já tem um negócio próprio. Muito embora no passado, na antiguidade, né, as grandes realizações começavam dos 15, 17 anos aos 30, né? Sim. Se vivia muito menos e tudo era muito antecipado, né? Então, então por isso é importante esse exemplo, porque hoje temos as startups, mas é importante tu ir estimulando já o jovem desde cedo, porque vem a criatividade, as ideias, esse voluntarismo, essa vontade de trabalhar vem nesse momento, né? E ele teve um líder, um empresário que deu essa oportunidade, inclusive, de ter a sociedade com ele. Isso é uma coisa muito positiva, porque isso estimulava mais o crescimento dele. Olha que bacana. E ali nessa loja, com esse cidadão que ele trabalhou e que se tornou sócio, ele acabou conhecendo o importador dos tecidos da loja, não é isso? Cujo nome era Richard Carruthers, né? Que esse era Richard Carruthers. Inglês? Inglês, mas na verdade ele era escocês, né? Escocês, Ele era escocês, mas morava na Inglaterra, né? Tinha origem lá. Então ele importava da Inglaterra para o Brasil e abastecia, enfim, o mercado no Brasil. E esse Richard Carruthers, não é isso? Né? Tendo se conhecido com o jovem,
percebeu que esse jovem estava fazendo um belo trabalho lá, resolveu um dia convidá-lo, não é, o Mauá, a trabalhar com ele. Por que tu não vem trabalhar comigo? Aí o Mauá, tal, né, jovem, bem jovenzinho, vou, não vou, como é que é? Não, vem trabalhar comigo, tu vai ser meu sócio. Então, esse Richard ofereceu participação societária no negócio dele, de importação, que depois também ele tinha desenvolvido atividade bancária, financeira, né? E o que eu acho muito bacana nessa história, porque eu conheço assim um pouco a história, é que o Mauá, ele logo foi estudar inglês, né, para poder ter um bom diálogo com o sócio, né, e poder lidar com a economia, com as finanças. Aí ele teve que aprender a falar inglês para trabalhar com os negócios e para viajar para a Inglaterra sócio. também, para teve uma nova realidade. Mais tarde, depois ele vai à Inglaterra, onde ele mesmo vê o que acontece lá, e aí ele começou a aprender coisas que o brasileiro que não viajava, ou mesmo que viajava, mas não observava, que era o seguinte: ele estava vendo que se no passado, antes disso, o produto que se vendia era manufatura, né, agora era industrializado, né? Então ele percebeu que a indústria estava substituindo aquele sistema do tear, aquela coisa mais manual, ou mais artesanal, não é isso? Sim. Né? De tal modo que depois, quando ele tem a oportunidade, algum recurso, ele passa a ser um importante investidor para a indústria no Brasil, não é isso? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para falar então dessa fase promissora de Mauá, onde ele se torna um grande economista, empreendedor e traz muito movimento e desenvolvimento para o Brasil. Esperamos vocês daqui a pouquinho. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Olá, gostaria de falar hoje sobre esse projeto de arquitetura de interiores para um apartamento de 100 metros quadrados. O conceito dele partiu de um quadro pintado por mim que o cliente tinha no hall de entrada. Ele tem as cores amarelo, vermelho, verde, preto e branco. Daí eu criei uma estante no hall, dividindo a sala de jantar, e fiz armários para louçarias com essas cores em laca de vermelho, amarelo e verde. Coloquei painéis verdes na sala de jantar e painéis em laca amarela na cozinha, em alguns nichos para os fornos também. Depois eu usei o mesmo detalhe em laca amarela no home office, onde era também um dormitório de hóspedes e uma sala de música. Então no armário tinha o teclado embutido, que ele estuda música e também pode trabalhar. Este quarto de hóspedes e home office é integrado com a suíte também do proprietário, onde eu usei painéis de laca marrom para dar o conforto térmico e um painel para embutir a TV que tem uma textura de zebra, além de nichos para pôr objetos pessoais. Foi um projeto muito prazeroso de fazer, inclusive ele tem várias obras minhas no apartamento e a minha obra também tecida em tapete, que ele tem um tapete redondo no wall e um tapete de 4 metros por 1 na circulação. Foi um trabalho muito bacana e um cuidado imenso para preservar e projetar segundo a identidade do cliente. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com o professor Vicente Bogo. Vicente, o Barão de Mauá, que depois recebe o título de Visconde de Mauá, depois tu explica, né, o que significa esse título, né? Ele foi crescendo como empresário, se tornou um industrial, um banqueiro, era um abolicionista, né? Comprava empresas e dava liberdade para os escravos e contratava eles como empregado. Ele queria o desenvolvimento do Brasil, ele era um homem que não parava, né? Ele só fazia.
que chegou a ter, inclusive, mais dinheiro do que todo o império junto, né? Em 30 anos ele fez fortuna, fez riqueza. Vai falando para nós aí essa caminhada. Então o Mauá, né, ele, como dissemos, né, de órfão aos 6 anos de idade, retirado da família, enfim, enviado, né, do interior do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, teve a felicidade de ter tido contatos, não é isso? E a dedicação que lhe permitiu fazer uma progressão, aprender muito, não é isso? E trabalhar muito, com afinco, de tal maneira que compreendeu como se dava aquele jogo mais ou melhor dos que estavam lá, não é isso? Não sei se é porque veio de fora, de uma outra realidade, mas o fato é que tinha um potencial e o desenvolveu, né? Compreendendo ou não compreendendo de alguma maneira, e pelo que se sabe, inclusive estudando por conta muita coisa, né? Lendo livros, porque o amigo dele é escocês, né? Quase um autodidata, assim, entregou para ele livros para ler, né? Sobre contabilidade, sobre administração, sobre finanças, etc. Então, de um lado adquiriu a admiração das pessoas com as quais ele trabalhou, e de outro ele aprendeu com eles e estudando a fazer as coisas de modo superior, porque o líder sempre ele faz de um modo superior, não é isso? Não é? É da natureza, né? E ainda mais quando o líder ele é empreendedor como era o outro. É diferente de pensar num avarento, num oportunista, daquele que faz jogo sujo para tirar vantagem, ganancioso. Não era o caso, né? Ele se realizava realizando, né? O humano é assim, o humano que tem uma compreensão de valor de si adequada, ele se realiza realizando. O verdadeiro líder. E faz bem para muitos, não é isso? Então, o primeiro grande negócio dele foi quando, no Império, para dificultar a vida dele, depois que ele ficou sócio do Richard, não é? Restringiram as importações, porque o negócio era importação e mais produto inglês. Então ele que faz? Vende o banco que ele tinha criado, né, no Rio de Janeiro, e com aquele dinheiro ele comprou o estaleiro no Rio de Janeiro, e junto tinha uma empresa que fazia caldeiras, né, uma caldeiraria. E ali tinha, né, os que trabalhavam lá eram escravos. Ele reunia os escravos e dizia assim: bom, agora vocês estão livres, quem quer ir embora pode ir embora. Quem quer continuar trabalhando comigo pode continuar trabalhando, eu vou pagar. A partir de hoje vocês vão ser, né, trabalhadores, empregados, vão receber pelo que produzem. Né? E isso mexia com os outros que não tinham essa visão, né, com os outros empresários. Com certeza. Mexia, né, cutucava, porque não existia ainda a abolição da escravatura. Não, isso incomodava muito. Então eles, fora, de alguma maneira, tinha uma certa oposição da burguesia agrária da época, que era a que circulava em torno, né, do imperador, não é isso? E que o imperador acabava, às vezes, tendo que... E usava os escravos, precisava dos escravos. Né? Então, a partir daquela fundição, não é, ele começou a ganhar dinheiro também ali, e foi criando outras coisas. Então, ele cria os barcos também para fazer transporte fluvial, né? Isso. Então, por exemplo, ele criou uma empresa de rebocadores, que fazia embarcações, vamos chamar de navios, não do tamanho de hoje, navio da época, embarcações. Então precisava rebocar, e ele produzia também os rebocadores, que trabalhavam, portanto, nos portos. Ele promoveu, por exemplo, o encanamento de água para o Rio de Janeiro. Na época não tinha água encanada, não tinha... bacana isso. Ou tinha poços, ou tinha que ir ali, e a poluição, né? Sim, água potável, né? Então ele criou... Não tinha. Exatamente. O gás também, a luz. Depois ele instalou o sistema de iluminação pública, não é? A gás no Rio de Janeiro também. Veja bem, ele faz a metrópole, né, cidade de luz, não é? Do Rio de Janeiro ele faz isso. Depois ele criou, com autorização que ele obteve, o segundo chamado Banco do Brasil,
Porque o Banco do Brasil tinha sido criado na época de Dom João VI, se não me falha a memória, tinha fechado e ele recriou privado, não é isso? Tá? Mais tarde veio se tornar público novamente. Ele fundou a companhia, inclusive, de navegação do Amazonas. Olha só. Ele criou a Companhia Fluminense de Transportes da região, criou a estrada de ferro de Magé até Petrópolis, no Rio de Janeiro, portanto tendo que subir elevações grandes, dificuldade enorme. Depois ele foi também o maior investidor da estrada de ferro de Pernambuco e também outra na Bahia, né? Então ele é o cara que traz, na verdade, o transporte ferroviário para o Brasil. Sim. Por quê? Porque ele tinha ido à Inglaterra, ele tinha visto que o transporte estava acontecendo lá. Por isso, mais tarde, ele juntou-se com mais pessoas e buscou financiamento, inclusive de ingleses, para fazer a estrada de ferro Santos-Jundiaí para o transporte do café, que era feito por um sistema que imagina de carroças, né, com chuva, etc. Se perdia, se estragava muito o café, etc. Então ele fez investimento, né, lá também. Quer dizer que nesse período ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Ele chegou a ter mais dinheiro do que todo o império. Um gaúcho. Imagina que um homem, né? Imagine que um brasileiro hoje tivesse mais dinheiro que todo o país, né? Que todo, né, o governo. Né? Hoje o governo está endividado, né? Mas, né? Nascido na campanha, se tornou o homem mais rico do mundo. Então, na medida que ele foi fazendo, criando, desenvolvendo, naturalmente que também tinha ciúmes, tinha dificuldades, e por último ele teve então a decadência. E a decadência ela vem num momento em que ele estava fazendo muitas coisas, muitos investimentos, usando o próprio capital, isso que ele ajudou a financiar o Uruguai na guerra contra a Argentina, não é isso? Isso que ele teve que construir embarcações para a guerra do Brasil com o Paraguai, não é? A gente teve muito falado Duque de Caxias. Não, mas quem foi de barco para o Paraguai era ele que construiu no Rio de Janeiro, era o Mauá, era o gaúcho, tá certo? E aí fizeram um incêndio criminoso no estaleiro e destruíram todo o complexo industrial dele. Então aí foi um enorme prejuízo, não só patrimonial, mas também de entrada de dinheiro, de renda. Então começou a ter dificuldade porque ele tinha feito muitos compromissos, deixa de ter uma renda, né? E se obrigou a buscar mais empréstimo, e essa história a gente sabe, né? Quando a gente deve muito, né? Ao final às vezes acaba entregando um pouco que tem. Tem que cuidar, também, né? Nem sempre o financiamento é uma boa saída, né? O fato é que, resumo da história, ele quebra quando tentou terminar a estrada de ferro Santos-Jundiaí, São Paulo, e foi buscar empréstimo no Banco do Brasil, foi negado, foi buscar empréstimo adicional ou parceria com os ingleses que tinham financiado, e os ingleses também não financiaram, então ele acabou tendo que entregar, fazer a sua contabilidade, registrar que ele ficou devendo, né, tornou público, ele ficou devendo, juntou as malas aí a mulher e o filho, voltou para a fazenda em Jaguarão, né, não sei se 1 ano, 2 anos, quanto tempo ele ficou ali, enfim, reorganizou os compromissos de pagamento da dívida, né? Voltou ao Rio de Janeiro, readquiriu a liberdade de negociar, né? Abre uma loja, né? E começa a trabalhar de novo e conta a história que terminou, enfim, enriquecendo novamente. Não tanto quanto não voltou a fazer uma boa fortuna mesmo já idoso, né? Mesmo já idoso. Então, isso serve, essa história, não é, Lídia, para mostrar que, na verdade, líder, né, se nasce com potencial, tem que ter um potencial. Esse era um caso, o cara tinha um potencial de liderança, de empreendimento, de empreendedorismo, mas precisa desenvolver. Então, como é que desenvolve? No caso, não tinha uma escola para ele, mas no caso ele foi trabalhar com humildade, com seriedade, aprendeu ali na loja, aprendeu a cobrar os devedores, aprendeu lá com o escocês, enfim, né, morava no Brasil, conhecido como representante inglês, não é isso? Depois aprendeu inglês, estudou livros por conta, aprendeu contabilidade, administração,
foi para a Inglaterra ver como é que funcionava, compreendeu muito antes que os brasileiros onde o mundo estava indo. Então ele saiu industrializando o Brasil, também em parte porque quando quiseram prejudicá-lo, no sentido que ele importava, né, porque ele tinha assumido o negócio do Richard, né, quando criaram a dificuldade ali, ele converteu o dinheiro e começou a industrializar o Brasil. Bom, produzir aqui então, né? Sim. Mas sempre enfrentou Ele sempre encontrava uma saída, essas né? dificuldades. E se nós vamos olhar a liderança, Pode seguir. nós vamos encontrar quantos no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, na região, que todos os que fizeram grandes coisas, quase todos, se não todos, partiram às vezes de extrema necessidade, de extrema dificuldade, mas com humildade, com empenho, com dedicação, com algum auxílio, se desenvolveram e deram extraordinária contribuição, né, para a vida de muitas pessoas. Sim. Para encerrar, então, a nossa conversa é um excelente exemplo, porque ele nunca parou, né? Ele queria o desenvolvimento do Brasil, ele gostava também de se desenvolver e queria o desenvolvimento, inclusive a liberdade das pessoas, né? O que tu poderia deixar assim para nós como o legado do Barão de Mauá, Visconde de Mauá, ou sobre essa questão da humildade, né? Da palavra humildade, que eu acho bacana, assim, você deixar uma mensagem. Bem breve. Primeiro, cada um tem que fazer sua estrada, né? Não dá para esperar que os outros façam no lugar da gente. A vida dá a possibilidade e a gente faz ou não faz. Se não faz, fica frustrado, sofre. Se faz, vai ter sofrimento no sentido que vai enfrentar a dificuldade, mas vai colher, né, com certeza, muita satisfação por ter superado a dificuldade e por ter realizado muito mais do que pudesse ter imaginado no princípio, no início. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que estar atento, né, às relações que mantém, porque essas relações podem ser otimais, podem ser negativas, não é isso? E terceiro, hoje em dia, falamos de humanismo, é preciso buscar o autoconhecimento também no sentido de alcançar o valor transcendente daquilo que se faz. Isto é, o sentido último do existir e do fazer. Olha, que bacana. Que essa uma nova racionalidade humana que tu tá sempre atento com aquilo que tu faz, te autoconhecendo. Isso. Né? O novo líder é um líder que conhece a si mesmo, hoje. Olha, no passado era aquele que fazia muitas coisas. Hoje conhece a si mesmo e por isso faz muitas coisas, né? numa visão que contribui para o desenvolvimento e o bem-estar de todos. Sim, com prazer e com realização pessoal Exatamente. e de outros, né? Muito bom, muito obrigado por nos trazer essa história do Barão de Mauá, né? E aprendemos muito hoje. Obrigada, Vicente, pela tua participação. De nada, foi um prazer. Estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados, às 20 horas, temos um programa inédito. Você também pode assistir no site santamaria.tv.br e nas páginas do Facebook e do YouTube, da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques. Você pode enviar suas mensagens ou sugestões para o programa ligiamarques@gmail.com e se você desejar ser um apoiador deste programa, também faça contato por e-mail. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e eu espero você nos próximos programas. Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Apoio Cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana.